Viva! Na aula anterior nós demonstramos o processo de criação de folhas e legendas. Basicamente nós criamos esta legenda simples e criamos 20 folhas onde vamos inserir os nossos desenhos. As folhas masters que contêm as legendas, nós criamos aqui dentro do master, então é onde nós criamos aqui as diferentes folhas, os diferentes formatos. Então, como podem ver, temos aqui o A4 em formato vertical, temos o A3, depois temos o A2, o A1 e temos esta que nós criamos o A3 Landscape. Então, criamos aqui mais ou menos a nossa folha com legenda. As folhas onde nós vamos inserir os desenhos geralmente são criadas aqui por cima, então não no master. O master são as folhas padrões e depois temos os vários layouts onde nós inserimos os desenhos. Então nós criamos aqui 20 layouts. Como é que nós criamos os layouts? Nós clicamos basicamente aqui só dando um resumo. Então entramos aqui em New Layout, a gente escolhe o tipo de folha. Essas folhas são as folhas que nós criamos no master. Como podem ver aqui o nome é Master Layout. Então a gente escolhe a folha que queremos. Então geralmente nós escolhemos aqui a 3 Landscape, que é a folha que nós criamos. Então, e ainda podemos dar o nome da nossa folha, isso não interessa muito, então deixamos mais ou menos aqui. Então, clicamos em Create. Então, criamos aqui basicamente a nova folha. Então, vou eliminar essa folha que não tem interesse. Então, ficamos aqui com as 20 folhas. Então, vamos lá ver agora como é que nós vamos inserir esses desenhos aqui que andamos a criar. Então, nós temos aqui os desenhos que nós andamos a criar nas aulas anteriores. Então, como é que nós pegamos esses desenhos e inserimos aqui na folha? Existem duas formas de fazer esse processo. Vamos lá, a primeira forma, que é a forma em que você tem um controle e de forma manual. Então, como é que funciona? Você clica no teu layout ou na tua folha onde você quer inserir o desenho. Então, vamos voltar aqui onde estão os desenhos no View Map. Então, clicamos num desenho sem soltar, clicamos e arrastamos. Então vamos lá, clicamos e arrastamos e soltamos dentro da nossa folha onde queremos inserir o desenho e deixamos processar. Então temos ali desenho inserido. Vamos lá numa outra folha, vamos clicar aqui na segunda folha. Então, clicamos aqui e pegamos no desenho e arrastamos. Então, reparem que agora já carreguei a planta de piso cotada. Então temos ali o desenho da planta de piso cotada. Então esse é o processo simples básico. Então reparem, boss, mas o desenho não está bem quadrado e tal. Sim, então aí é aquela parte onde eu dizia que é de forma praticamente manual em que nós temos que trabalhar os desenhos. Pois então, vamos lá trabalhar. Então clicamos aqui, reparem que assim que eu cliquei no desenho, ele me levou de volta praticamente aqui dentro do Layout Book. Então voltei dentro do Layout Book e estou a trabalhar praticamente os desenhos inseridos dentro do Layout Book ou das folhas. Então reparem, aqui tenho essa, esse símbolo aqui, parece maior, né? Vamos lá, um símbolo de maior. Isso significa que aqui dentro deste layout tem alguma coisa. Então, clico. Então, reparem que tem planta de cave, planta de piso mobiliário. Então, significa que planta de piso mobiliário está dentro desse layout. Aqui no outro layout, quando eu clico, então, temos uma outra folha. Então, significa que nesses dois layouts, diferentemente dos outros, tem informação. Nos outros está em branco, não tem informação, significa que não tem nada. Então, é uma forma de controlar. Então, clicamos aqui duas vezes, então vamos perceber aquele desenho que nós inserimos. Então, clicamos na folha, entramos nas propriedades, podemos ver algumas propriedades, temos aqui identificação, temos aqui tamanho e aparência, temos aqui o frame, que é o enquadramento, então depois temos o título, depois temos aqui hum, o estilo de título do texto, depois temos o desenho do título. Então, o desenho do título, seria mais ou menos o posicionamento, onde é que a gente posiciona o título do nosso desenho. Então, vamos lá fechar aqui e ver mais ou menos o que é que nós temos aqui. Então, temos aqui embaixo o título do desenho. Então, temos este desenho aqui e tem o seu título. Então, temos aqui mais ou menos seria um ID e depois temos aqui do outro lado a cota. Esses parâmetros todos podem ser definidos aqui e podem ser removidos. Depende muito daquilo que a pessoa quer aqui. Então, tudo pode ser definido aqui na aparência e o resto das coisas. Então, é uma questão de explorar e ir ver mais ou menos aquilo que lhe convém ou não trazer aqui dentro. Então, por exemplo, aqui, Drawing ID, include Drawing in ID Sequence. Então, podemos clicar e ir editando, por exemplo, clicar aqui e ver mais ou menos o que é que acontece. Então, não aconteceu nada. Então, vamos lá trabalhar isso.
Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, de irmos aos detalhes, vamos tentar ver se conseguimos enquadrar esse desenho e estar mais ou menos visível. Alguns testes que eu fiz antes de gravar a aula, como podem ver, 1% seria a escala ideal para um projeto executivo básico, para mostrar a planta, mas para fins desta aula, vamos alterar, vamos colocar aqui custom. Então, aqui são as diferentes escalas que a gente pode adotar. Um desenho estaria a reduzir muito mais o meu desenho. Vamos lá e poderia ajustar aqui, arrastando isso. Então, usando as propriedades que eu tenho aqui com Edge Offset, eu posso arrastar e ir ajustando aqui as propriedades. Vamos puxando isso. Então, temos ali o frame do meu desenho. Então, este é o meu desenho. Então, este é o enquadramento. Então, o que eu posso fazer aqui é ajustar mais ou menos a escala. Então, como podem ver, 1 por 200 cabe dentro da folha, mas ficou muito menor e praticamente nem consigo ler. Então, vamos lá, 1%, é aquilo que estávamos a dizer, ficava muito gigante fora da folha. Então, podemos encontrar um número que esteja entre 1% e 1 por 200. Como é que nós podemos fazer para inserir esse número? Bom, tem duas formas. Temos aqui, vamos lá, 150, aumentou. Estamos a ampliar a escala. Então, como podem ver em percentagem, se a gente usar 80%, então, como podem ver, temos 1 por 125. Então, tenhamos algo mais ou menos. Então, vamos lá, por exemplo, 1,75. Então, 1,75, temos aqui uma escala que não tem praticamente um sentido, não conseguimos replicar. Vamos lá, 1 por 70 ou 70%. Então, temos ali uma escala totalmente que não tem nada a ver. Então, como podem ver, usar a percentagem aqui não é muito preciso. Então, o que a gente pode fazer é entrar aqui e ir definindo. Então, como podemos ver, com percentagem, a gente já tem uma ideia mais ou menos de em qual escala nós estaríamos perto de ter o nosso desenho dentro da folha. Então, vamos lá entrar aqui. Então, com uma escala de 1,125, 1,150, acho que já estamos dentro. Então, como é que podemos escrever? Podemos entrar aqui em Custom, aqui, customização, né? Então, podemos colocar 1 por 150. Então, clicamos em OK e já teremos ali o nosso desenho praticamente aqui dentro. Então, o resto a fazer é mover um pouco isso. Como é que movemos? Ctrl D. Então, clicamos em Ctrl D, praticamente os mesmos movimentos que a gente fazia para enquadrar o nosso desenho dentro do coisa. Então, podemos puxar um pouco mais, teria algo como isso. Então, temos aqui. Temos um problema. O nosso título de desenho praticamente está aqui na nossa folha. A gente, ao imprimir isso, provavelmente não havia de sair o título de desenho. Então, nós gostaríamos que ele estivesse num outro sítio ou mais para cima. Como é que a gente faz? A gente clica. Então, aqui temos a opção de fazer um Move Sub-Element. Então, quando a gente clica neste drag, move todo o desenho. Então, nós queremos aqui no Move Sub-Element. Quando a gente clica no Move Sub-Element, então, nós podemos mover só o nome do desenho sem mexer com o desenho. Então, nós podemos enquadrar aqui, podemos pegar, tirar até folha fora da folha. Então, tanto faz. Então, podemos clicar aqui e vamos mover e teremos ali mais ou menos o desenho dentro da nossa folha e numa posição bem visível. Em relação ao tamanho das letras do nosso título de desenho, nós podemos clicar aqui, irmos às propriedades e alterar. Vamos lá ver isso. Então, aqui podemos alterar a fonte. Eu previamente fiz algumas alterações. Vamos lá ver esse BLMT. Então, podemos colocar 5 só para poderem ver. Então, clicamos em OK. Então, temos aqui algo como isso. Então, ficou um pouco esquisito. Vamos lá entrar aqui. Vamos trocar calibre e aqui vamos colocar 2. Então clicamos em OK e temos ali a situação. Outra coisa que nós podemos fazer, às vezes não nos interessa vermos mais ou menos termos informação aqui e termos aqui, se calhar só interessa só termos nome de desenho. Então é possível também. Então vamos lá, podemos entrar dentro das propriedades. Vamos lá, Identification. Então, dentro do Identification by View ID. Então, nós podemos identificar by View ID. Lembram que nós definimos um ID lá. Então, por isso que vem cá, vai aqui. Então, nós podemos clicar aqui Custom e não escrever nada. Se não vai aparecer nada, podemos alterar. By Layout também não vai aparecer nada. Tem outra forma de definir. Aqui também, by ID and Layout. Então, aqui ele traria mais ou menos tudo. By name only, aqui custom também não aparecerá nada. Então clicamos em OK. Então, como podem ver, aqui praticamente não aparece nada. A única coisa que ele vai buscar aqui no layout é o número do layout. Então, temos 01, então ele vai buscar o 1 e a escala. Então, entramos aqui. Então,
temos que aqui, vamos lá, name only, vamos clicar, vamos esperar, nome. Entramos, ID e nome, então aqui vai aparecer cave e planta então. Temos ali cave, planta de piso, podemos deixar assim. Aqui, by layout, podemos custom não escrever nada, não vai ter nada. Então, depende muito daquilo que a gente quer e demonstrar. Então, só era para ter uma noção. Então, vamos lá aqui, by layout, by ID, vamos deixar by ID, aqui vamos tirar, aqui only name, fica algo como isso. Então, site and appearance. Então, aqui podemos incluir ou tirar a escala, vamos clicar em OK. Então, geralmente, aqui já não vai aparecer a escala. Então, entramos aqui, vamos lá, podemos include scale and auto test and index. Então, clicamos e aqui já aparece a escala. Então, são formas de que nós temos para excluir ou incluir a escala dentro do ir baixando. Então, vemos aqui mais ou menos o tamanho, propriedades. Então, o frame significa então, aqui posso clicar e incluir bordas que podem ser impressas. Então, reparem, tenho aqui um frame, significa que eu posso imprimir. Ao imprimir, vai aparecer esta borda aqui do frame. Então, geralmente, não nos interessa muito que apareça, então, às vezes retiramos. Temos aqui o título, nós podemos alterar aqui a cor da caneta do título, então podemos clicar aqui um black e temos aqui mais ou menos um título com uma cor mais ou menos escura. Então já alteramos, vamos lá ver outras propriedades, entramos. Aqui, back appearance, então aqui poderíamos escolher uma fonte, uma aparência de algum desenho, então ele já podia copiar as referências e trazer aqui para cá. Então vamos lá ver, aqui já vimos o tamanho, o drawing title. Então aqui nós podemos também alterar a posição do nosso desenho, então do nosso título, aliás. Então, como podem ver, o título está aqui atualmente. Então nós podemos aqui, vamos lá, draw, então podemos trabalhar mais ou menos está aqui, podemos escolher este lado aqui, então como podem aqui ver no preview, podemos escolher estar na parte de cima, vamos lá. Então, como podem ver, o título já está aqui na parte superior. Então, entramos de novo, vamos alterando. Então, dependendo da situação, é normal que seja ideal que esteja aqui dos lados, por aí fora. Então, depende muito daquilo que estamos a fazer. Para o nosso caso, vamos deixar aqui, vamos deixar aqui onde estava e vamos clicar em OK. Além disso, a diferença, uma diferença entre layout e drawing. Então, o que é que acontece? Vamos lá ver. Então, isto aqui caiu mais ou menos aqui, vamos puxar para mais ou menos aqui, vamos ajustar e vamos tentar aqui fazer um puxado. Então, nós podemos puxar e customizar isso. Há momento em que nós, quando escolhemos, vamos lá ver aqui, eh, aqui no drawing, então ficamos no drawing. Então, reparem no drawing que ele praticamente puxou para baixo. Trabalhar um pouco mais nessa forma de carregar os desenhos para as folhas só para habituarem. Outra coisa, por exemplo, aqui entramos, esta aqui está um meio desenquadrada e aqui nós já havíamos feito praticamente o trabalho de enquadramento. Podemos puxar nesta foto, Ctrl para o lado, puxar aqui e podemos sugar nessas propriedades com Alt, sugamos as propriedades, aqui vai puxar a escala e o texto aqui já é editado. Então entramos aqui e com Ctrl Alt nós adotamos essas propriedades. Então reparem para uma coisa interessante. Então aqui nós podemos ajustar, ajustamos isto, então puxamos aqui. Então reparem o que é que acontece. Vou entrar aqui no Drawing Tiles, aí, dependendo se eu carrego Drawing e Layout, pode acontecer disso, eu mover isso para um lado e não mover juntamente isso. Então, há que ter muita atenção quando nós escolhemos aqui, vamos lá escolher Draw, tá a ver? Então, quando eu escolho Draw, ele automaticamente vai ficando alinhado com essas propriedades, então ele já tem aqui mais ou menos um canto onde ele já se vai posicionando
com o drone. Então é muito importante ter isso em conta na hora de escolher a opção. Então vamos lá, vamos puxar um pouco isso. Yeah, aqui está. Então já temos basicamente esse desenho enquadrado. Então estaremos satisfeitos com ele, deixávamos ele aqui. Outra coisa é puxaremos um pouco isto para cima aqui. Então estaria mais ou menos assim. Então vamos lá retirar Ctrl X. Então podemos tirar e vamos juntar o desenho aqui. Ctrl V. Só quero que percebam uma coisa. Reparem que eu ao passar não tenho nenhuma informação. Só tenho esse contorno aqui a avisar que estou a colar alguma informação. Então temos que clicar mouse direito num espaço em branco e clicar em OK. Então esperar, aguardar, ele faz um update, selecionar Ctrl D e mover para o lado, que é para eu ter os dois desenhos aqui lado a lado. Então temos aqui a planta mobiliária, depois tenho a planta com as cotas. Então essa é a forma, vamos dizer, manual de inserir os desenhos nas folhas. Existe outra forma automatizada, é mais rápida de inserir os desenhos nas folhas. Provavelmente vocês vão preferir esta. Então entro aqui, vamos lá, aqui é Browse Project, não vamos no Browser, vou aqui no Show Organizer, clico no Show Organizer, então vamos esperar o Show Organizer abrir. Então tenho aqui os meus desenhos, não é? As minhas folhas criadas, temos os meus desenhos do lado. Então o que é que eu faço? Vou fechar isto aqui tudo. Então o que eu quero carregar é este projeto executivo. Então vamos lá, projeto preliminar, projeto e projeto executivo WS. Então eu posso carregar tudo isso e trazer aqui. Até vou fazer isso. Vou carregar isso tudo e vou inserir aqui dentro. Então vamos esperar ele carregar. Então já completou. Vamos fechar isto e voltamos aqui. Aparentemente nada aconteceu. A única coisa que criou é mais ou menos esta pasta aqui. Vamos lá ver o que é que tem dentro da pasta. Voilá! Então reparem, dentro da pasta eu tenho aqui projeto preliminar, projeto executivo e projeto executivo WS. Então clico dentro do projeto preliminar. Então tenho ali as folhas com os desenhos do projeto preliminar inseridas. Então temos ali os desenhos inseridos. Aqui temos os nossos alçados. Então tenho ali coisas e em pouco tempo eu pude criar isso. Vamos lá aqui, projeto executivo. Clico no projeto executivo, então temos ali os desenhos. Então tenho ali muita informação que antes eu não tinha. Então em pouco tempo eu já inseri aqui os desenhos dentro da minha folha. Então, como podem reparar, tenho ali os desenhos inseridos dentro da minha folha. Então, é uma forma muito rápida e prática de fazer isso. Desvantagem: tenho que fazer aqueles ajustes manuais que eu fiz quando inseri essas duas folhas aqui. Então, tenho que fazer aqui. Mas, poupei o trabalho de ter que meter cada uma dos desenhos nas folhas, por aí fora. Então, é uma metodologia que dá para entrar no fluxo de trabalho. Então, cabe a um fazer os ajustes. Como é que eu faço agora? Posso sugar propriedades deste elemento que já criei e vir aqui em plantas de Cavel, por exemplo, Ctrl Alt, injeto, vou fazendo os ajustes necessários, vou puxando. Vou fazendo isso, então em pouco tempo eu posso ter praticamente todos os desenhos já inseridos dentro do desenho. Então, este é o processo, cada um escolhe o processo que acha que é mais rápido, o fluxo de trabalho, mas as duas metodologias são úteis na medida em que estão lá e podem ser usadas. Então, depende daquilo que a pessoa quer fazer e da metodologia que a pessoa adotar. Então, nos vemos na próxima aula. Provavelmente eu hei de voltar com todos os desenhos já inseridos na folha e vou eliminar algumas coisinhas que tem muita confusão aqui e não quero passar essa confusão para vós. Com Ctrl X vou passar esse desenho aqui para ficar aqui com um amigo. Depois mostro até, partilho como é que organizei os desenhos. Vamos lá ver aqui. Ops. Ctrl Z, o desenho errado. Vou puxar este para cá. Então tenho ali os dois desenhos, só para fazer um ajuste fino, clico aqui, para cima, só para ficar na mesma posição que o amigo aqui. Então faço aqui um ajuste, lá em cima não interessa.
Hum, Então, vou ajustando aqui. Ctrl D, afasto para o lado. E teria ali os meus dois desenhos nas folhas, ou na folha. Então, é basicamente assim como se faz. Espero que tenham aprendido como inserir os desenhos nas folhas e vamos ver mais adiante como é que nós podemos fazer para ajustar isso tudo. Uma coisinha rápida, como é que podes, por exemplo, exportar isso e virar um PDF? Então, podes clicar em Ctrl Shift D, não, Ctrl Shift S, clicamos em Ctrl Shift S, que é para exportarmos esse layout e transformá-lo em PDF. Então, clicamos aqui, escolhemos a localização, que eu vou colocar no desktop, vou transformar aqui, então tem as opções, posso salvar como AC, PDF, clico aqui em PDF, posso salvar como imagem, vamos lá, PDF, e vamos lá clicar aqui Open After Save, então, que é para ele salvar depois de abrir. Temos aqui Document Option, então aqui eu posso querer o documento a cores, preto e branco, por aí fora, então posso alterar algumas coisas, temos PDF Options, então algumas coisinhas aí que agora não fazem eh, muito sentido. Então, temos aqui o desenho que abre depois de eu ter salvo. Então, como podem ver aqui, este frame já não aparece. Então, tenho aqui o desenho praticamente bem enquadrado. Posso fazer um zoom. Então, posso fazer o zoom e aqui podem ver. Temos alguns erros aqui que são coisas que eu preciso corrigir, que até agora não fazem parte. Depois vamos ver o processo de correção dessas coisinhas aqui dentro das legendas. Então, basicamente é assim como se faz o processo de criação das folhas, inserir os desenhos dentro das legendas, etc, etc. Então, nos vemos na próxima aula. Abraços, vamos!